Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Brookers.net. Nós estamos aqui para falar sobre o mercado imobiliário, apresentar para vocês esse segmento que é incrível, que é sensacional, que tem diversas possibilidades. Esse podcast vai ser desenvolvido e criado para falar com você, corretor e corretora de imóveis, mas também com você, cliente, que quer comprar o seu apartamento, que quer saber como funciona o mercado imobiliário, quer entender antes de fazer a sua aquisição, porque hoje as pessoas não conhecem, não sabem como funciona. Nós no Brasil não temos esse conceito de compra de imóveis, a gente está aprendendo que isso é uma realidade no mundo. Nosso PIB é gigantesco, mas a gente tem apenas 3% de representatividade, comparado a outros países como os Estados Unidos, que já tem 30% de aproveitamento no PIB. Então, hoje nós vamos falar sobre mercado imobiliário com 3 pautas muito importantes. Vamos falar um pouco sobre Minha Casa Minha Vida, explicar para você como funciona esse segmento, o que é o Minha Casa Minha Vida, quais são os benefícios, por que você deve buscar essa vantagem para você comprar o seu imóvel, para você, corretor, entender um pouquinho mais também desse setor. Vamos falar um pouquinho das novas tendências de mercado para imóveis econômicos e super econômicos, por que os imóveis ficaram menores, por que a gente está trabalhando com imóveis sem vagas de garagem, né? Qual é o intuito deste mercado em São Paulo? Por que o segmento está mudando para esse tipo de imóvel específico? E depois vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto em específico. Nós somos corretores de imóveis, mas também trabalhamos num projeto de uma construtora gigantesca aqui da cidade de São Paulo, chamada Plano e Plano. Inclusive, nós vamos hoje apresentar algumas pessoas aqui nesse podcast. E dentre eles está o nosso convidado especial de hoje, que é diretor de vendas da Plano e Plano. Tá? Ele trabalha na Plano e Brookers, é de um mercado imobiliário já há mais de 20 anos. Todos nós aqui temos uma bagagem interessante, mas vamos apresentar todos um por vez. Primeiro, eu quero apresentar o meu parceiro aqui do nosso lado, o meu grande camarada, colega de trabalho, corretor de imóveis, Magnata. Vamos lá, Magnata, bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Lopes, né? Sou conhecido como corretor Magnata. Faço parte aqui da Plano e Plano, e aqui no Brookers.net, nosso podcast, não é só para você ver e entender como funciona, mas também você pode comentar aqui, tiver alguma dúvida, nós estaremos sempre dispostos a esclarecer e botar para você todo alinhado como é o nosso podcast. Eu sou especialista no programa Minha Casa Minha Vida, né? E é o que nós vamos hoje relatar para vocês. Como você faz para estar dentro desse programa e quais são as melhores partes desse programa para te favorecer. Show de bola, maravilha. Vamos apresentar agora também o nosso segundo parceiro, também participante dessa equipe, um colega de longa data, um amigo pessoal, mas também um grande amigo de trabalho. O nome dele é Alexandre Frazão, e o apelido Brazão. Vai lá, meu amigo, se apresenta aí pra galera. Eu até meu nome, pô. Já me conhece há 20 pois anos, não lembro meu nome. Já tô assumindo o seu apelido como nome já. Mas vamos lá. Meu nome é Alexandre Frazão, tenho mais de 20 anos no mercado, conhecido na Plano e Plano como Brazão. A gente vai ensinar vocês a como ajudar as pessoas a adquirir o primeiro imóvel, a realizar o sonho da casa própria no projeto Minha Casa Minha Vida, que tem diversos benefícios para poder ajudar vocês. Eu acho que é só isso, né? Eu não tenho tanta coisa para falar assim. Vocês que gostam mais de falar, durante esse bate-papo você vai falar, com certeza. Eu tenho certeza disso. A gente vai falar bastante. E agora apresentar, por último, mas não menos importante, o nosso convidado de hoje, Alexandre Paulino, um colega de longa data também. A gente já se trombou em algumas empresas no mercado imobiliário, mas agora estamos juntos nesse projeto da Plano e Plano. Alexandre Paulino, diretor de vendas. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela iniciativa, meus amigos, parceiros de jornada. Bom demais estar aqui, bom demais falar das coisas que a gente ama, que a gente acredita e trazer conteúdo para quem quer comprar e para quem quer vender. O mercado imobiliário é maravilhoso, vivo disso há 20 anos e é bom demais estar aqui. Vamos bater um papo bem gostoso. Vamos bacana. Seja bem-vindo, viu? Mais uma vez. Obrigado. E por último, não mesmo importante, esqueci de me apresentar, galera. Meu nome é Jailton Bastos. No mercado imobiliário, muita gente me conhece como Bastos, mas atualmente no projeto Plano e Plano eu utilizo o nome JB. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos e vamos lá ao nosso bate-papo. Primeiro assunto da nossa pauta, como eu falei para vocês hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Minha Casa Minha Vida. O que é, do que se trata, para que foi criado, né? Qual é o intuito do governo federal com o projeto Minha Casa Minha Vida, e para que vocês entendam um pouquinho mais sobre isso, tanto o corretor quanto o nosso cliente interessado.
Então, eu trouxe algumas informações importantes aqui para falar para vocês sobre Minha Casa Minha Vida e algumas alterações que aconteceram há pouco tempo. Minha Casa Minha Vida mudou algumas regras e dentre uma delas que aconteceu com muita vantagem para quem quer adquirir o imóvel foi a criação e a ampliação do Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Tá? O Faixa 1 foi criado e desenvolvido para aquelas pessoas que não têm casa própria e não estavam conseguindo adquirir o seu primeiro imóvel, mesmo com o projeto Minha Casa Minha Vida, que já existe desde 2008. Tá? Então, ele foi reconfigurado e agora em 2023 a faixa 1 está atendendo várias pessoas que não podiam comprar imóvel até então. Por quê? Agora a renda familiar das pessoas que querem adquirir o imóvel Minha Casa Minha Vida, no Minha Casa Minha Vida, é de R$ 2.640. Então, uma pessoa com renda familiar de R$ 2.640, ou seja, o marido ganha R$ 1.412, a mulher é manicure e ganha R$ 1.000, R$ 2.412 vão adquirir o seu imóvel no faixa 1. Paulino, fala um pouquinho mais pra gente sobre essa modalidade em específico do faixa 1. Por que isso está tão interessante? Por que as pessoas precisam conhecer e entender essa vantagem e essa possibilidade de ter o seu primeiro imóvel com essa modalidade de financiamento? Vamos lá, pessoal. É assim, quando a gente está falando de políticas públicas, não quer dizer exatamente que o projeto ele faça parte do governo. Hoje a gente depende muito pouco do governo, né? Tanto que os governos eles vão se alternando, os poderes vão se alternando, mas o projeto ele continua existindo. Né? Então, o que é muito legal é que quando ainda estava sendo formatado, antes de 2008, né? Antes de existir a tabela SAC, a tabela Price, existia a tabela Sacre lá em 2005, 2004. O que a Caixa ela entendeu? Ela entendeu, o primeiro conceito que eu acho que é importante é o seguinte, quando a gente ia fazer qualquer financiamento e pleitear um financiamento no banco, esse financiamento ele durava 10, 12 anos, né? E a tabela de financiamento, os juros eles eram acrescidos todos os meses. E aí você tinha uma taxa de devolução muito grande para o banco. Ou você fazia isso ou comprava direto com a construtora. Onde é que a coisa começa a se reverter ainda nos anos 90? O que a Caixa e o governo começou a entender? Eu vou fazer um financiamento a longo prazo, porque eu não quero pegar a casa de volta. Né? Sim. Eu vou fazer um financiamento de 20 anos, 25, 30 anos e ao longo dos anos... O tempo passou a ser o aliado. Esse mutuário ele vai poder fazendo as amortizações. Então isso virou totalmente o jogo. Né? Então as pessoas se espantavam de fazer um financiamento a longo prazo, mas, por incrível que pareça, esse financiamento a longo prazo ele vai se encurtando ao longo do tempo. A gente vai falar disso durante o bate-papo, mas Sim. Eu acho que para a gente começar a entender o jogo é o seguinte, o dinheiro está ligado ao tempo. Né? Então, se o dinheiro está ligado ao tempo, automaticamente todo o financiamento que eu faço a longo prazo, o valor do dinheiro ele vai se degradando. E Sim. Aí eu posso quitar esse imóvel que eu financiei em 30 anos, em 15 anos, em 10 anos, a 8 anos ou até menos. Eu acho que esse é o grande game. E hoje, né, você estava dizendo sobre o faixa 1 especificamente, o que acontece? Você tem hoje clientes de renda informal que não têm registro em carteira, que estavam fora de qualquer política de financiamento bancário, que hoje conseguem comprar o seu imóvel com 2 dormitórios, lazer, piscina, perto de uma estação de metrô. Então, esse público está sendo visto com muito carinho e é uma oportunidade de ouro para a pessoa começar a vida sem pagar aluguel, poder ter o seu imóvel e ter dignidade. Né? Eu acho que esse é o grande game, é por aí que a gente começa a vencer o jogo. As pessoas costumam, gente, dizer o seguinte, é o sonho da casa própria. Eu, sinceramente, não acredito nisso. O Emicida tem uma frase muito forte que diz o seguinte, primeiro você tem que ter um teto para depois você sonhar. Então, eu acho que o teto é o começo de tudo. É o início de tudo. É lá que vai começar. Eu acho que é por aí. E a pessoa que, como mesmo você falou, eu não tenho uma renda fixa. Hoje o programa ele atinge todo mundo. Né? Eu sou um vendedor, eu trabalho de parte autônoma, sou um cabeleireiro, eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja, eu não tenho uma carteira assinada. Mas mesmo assim essa pessoa pode entrar dentro do programa. O pipoqueiro. A gente tem feito financiamentos para diversas profissões que estavam excludentes
o JB estava dizendo, manicure, o mecânico, porque o empreendedorismo ele tomou conta. Então, é uma coisa que antigamente os bancos não conseguiam enxergar. Alguns ainda não enxergam, mas hoje é impossível você não enxergar. O que a gente está fazendo aqui é empreendedorismo, não tem como. Toda essa estrutura aqui é para apoiar o empreendedor. Esse empreendedor, quando ele vai bater e vai comprar e ele quer adquirir uma casa, ele tem as portas fechadas muitas vezes. E ele não sabe que ele pode comprar. Exatamente. Ele não sabe que ele pode conquistar o objetivo dele através do que ele ganha. Exatamente. Para ele, a cabeça dele é: não sou registrado, eu não consigo comprar o meu Eu já estou fora do jogo. Eu não consigo comprar meu carro, estou fora do game, estou fora do jogo. Exatamente. Então, eu acho que mostrar que pode, de forma clara, né? Eu acho que você precisa ter muita clareza, muita autoridade, muito carisma para poder demonstrar isso. A partir daí, todo mundo... hoje, por exemplo, nesse momento, a gente está gravando esse podcast dia 21 de novembro. A gente tem um lançamento maravilhoso ali na Rua Minúcio Félix, né? Travessa da Rua Cardon, em São Miguel, 2 dormitórios com lazer e piscina, para atender essa faixa. Com cliente que ganha até 2.640, imóvel de 190 mil, quer dizer, é maravilhoso, né? Então, assim, é longe daquilo que as pessoas imaginam, né? Sem querer deteriorar uma política pública que é do CDHU ou da Coab, mas quando você faz a parceria, você tem um empreendimento com um padrão de qualidade superior, você tem e você não passa por nenhum tipo de sorteio, né? Então você não está comprando papel. Verdade. Você compra um apartamento na planta, você vai escolher o andar, a unidade, a torre, você sabe de tudo. Você assina contrato com a Caixa em 60 dias, então o imóvel já é seu. Você pode fazer uma programação de vida, né? Então, conversar com o eu do futuro, eu acho que é a coisa mais importante. As pessoas não conversam hoje com o eu do futuro, né? Exatamente. Uma coisa que você falou é muito importante. As pessoas hoje têm medo de assinar um contrato com a construtora achando que vai assinar o contrato com o banco daqui 36 meses, 30 meses. Não, aqui na Plano já assina em 2 meses, 60 dias, no máximo 90 dias. Exato. Então ela já tem a escritura do imóvel dela, ela já está realizando o desejo dela, o objetivo que era conquistar o imóvel. Aí só vai ter o prazo da construção para poder receber as chaves dela. Exatamente. Então, todo mundo pode, né? Acho que todo mundo pode sonhar com a sua casa, todo mundo pode sonhar com o seu apartamento bem estruturado. Basta hoje entender o que está dentro da renda dela, o que está dentro da possibilidade dela, né? E como consultores aqui, eu acredito que a gente consiga sempre adequar tanto o custo, o financiamento, tudo para que o cliente possa realizar esse sonho. É isso. Eu queria trazer umas informações mais importantes aqui para o time e para você também que está nos assistindo. Por exemplo, uma reportagem da revista Exame, do mês de agosto, trouxe a informação de que nós batemos o recorde histórico de vendas de apartamentos deste segmento em específico que nós estamos falando, Minha Casa Minha Vida. Tá? Houve um crescimento de 17,9% no segundo trimestre deste ano. Olha que loucura. Das 221 cidades consultadas por essa pesquisa, que é feita pela CEBIC, nós constatamos 93.743 unidades vendidas em 3 meses apenas. Tá? Então, nada no segmento imobiliário nacional cresce tanto quanto o segmento de Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, a gente fala bastante de Minha Casa Minha Vida porque é uma ferramenta que veio, como o Paulino bem citou, por uma iniciativa pública lá em 2008, criada pelo governo federal na época, mas que vem sendo renovada governo a governo, independente de qual seja a bandeira desse governo. Verdade. Porque se entendeu que no Brasil existe um déficit habitacional gigantesco, histórico, né? As pessoas que vivem nas suas periferias, a periferia foi criada lá na época imperial, na verdade, né? As pessoas, quando começaram, por exemplo, os escravos começaram a ser libertados, eles não tinham para onde morar, eles não tinham onde viver, e eles foram viver aonde? Nas periferias, eles foram os periféricos, eles saíram do centro da cidade e começaram a criar os bairros das periferias. Foi daí que foram criados os primeiros bairros fora da cidade. E alguns deles, incrivelmente, voltaram para as senzalas. Foi impressionante. Eles eram libertos, não tinham para onde ir, acabavam voltando porque não tinham.
tinha o teto. Olha que loucura. Exatamente. Então, o imóvel é o primeiro passo da dignidade da vida humana. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente está falando, antes de mais nada, de dignidade. Sem dúvida. Voltar a ter dignidade. Ou ter pela primeira vez. Muita gente que vai ter dignidade pela primeira vez na vida. Exatamente. Porque às vezes o pai não teve a oportunidade de comprar o imóvel, o avô não teve a oportunidade. E no subconsciente dele ele tem essa cabeça, né? Meu avô não pôde, meu pai não pôde, será que eu vou poder ter? Né? Então, isso é muito importante. Inclusive, um último cliente que eu estava conversando com ele, ele falava sobre isso. Ele falou assim, cara, hoje eu estou quebrando um ciclo de conseguir algo que é meu, né? Então, iniciando, tem a vantagem hoje da gente, que eu sempre falo, o cliente hoje, ele com a gente, da Plano e Plano, ele consegue um empreendimento com todas as vantagens de iniciar na planta, né? É uma das vantagens hoje. Hoje, a pessoa às vezes fala assim, eu quero um apartamento já pronto, né? Mas qual é a nossa vantagem? A gente pode escolher tanto o financiamento, né? A evolução de obra, toda a construção garantida pela Plano e Plano e pela Caixa Econômica Federal, e aí ele conseguir esse empreendimento aí com a gente na fase inicial, né? Sim. A vantagem competitiva de comprar na planta é você poder parcelar algo que você antigamente tinha que ter em mãos. Né? No passado você só podia comprar imóvel se você tivesse entrado. Exatamente. Você tinha que ter uma senhora poupança, né? Sim, exatamente. É o que as pessoas têm medo hoje. Eu não quero comprar, não vou conseguir comprar meu imóvel porque eu não tenho dinheiro da entrada. Eu não tenho o valor guardado, eu não consigo guardar dinheiro. Mas na verdade você não precisa guardar o dinheiro. Sim. Você vai ter que se controlar, fazer um equilíbrio financeiro para você pagar esse valor no período da obra. Exato. Hoje, aqui na Plano e Plano, a gente consegue fazer uma venda, realizar um objetivo com R$200 de entrada. Nem comprando carro você faz isso. Sim. Entendeu? Hoje a gente consegue ser mais flexível com isso. Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Sim. São históricos diferentes. Mas eu nunca vi isso em nenhum mercado fazer isso. Você comprar seu imóvel com R$200. Sim. Você não precisa mais guardar 100, 50, 200 mil para comprar. Não, hoje tão com bom, parece R$200. golpe, né? Parece golpe. Então. Parece golpe. Você tirou. Né? Golpe Você tirou. golpe. A maioria dos clientes pergunta, é golpe? E aí a gente tem que explicar, olha, não, isso é um programa do governo federal. Exatamente. Eu quero te ensinar. Quando eu fui convidado para trabalhar na Plano, me falaram, com R$200 você compra o seu imóvel. Eu falei, não, mentira, isso aí é só para chamar cliente. Não, é realidade. É verdade. Realmente você compra com R$200. É uma condição do programa, Sim, né? é uma condição. É porque a gente faz a venda inversa. Então a gente não quer o dinheiro de ninguém. É claro que se ele tiver uma entrada, quanto mais entrada ele tiver, mais barato o apartamento pode ficar. Porque Sim, exato. ele vai ter um Poder de valor... barganha. Exatamente, né? Ele vai ter um valor onde ele pode ter um desconto, isso tudo. Mas o que a gente faz é que a gente começa o processo de venda fazendo análise de documentos, fazendo aprovação de crédito, e aí com a aprovação de crédito o cliente que não tinha nada, ele vai ter 140, tem 150, ele tem 160 mil. Sim. E com esse crédito da Caixa, com R$200 a gente pode comprar. Eu acho que essa é a configuração. Quando você faz a venda inversa, a gente transmite toda a segurança. E aí todo medo cai por terra. Ô Paulino, mais uma dúvida que eu acredito que deve ser um dos nossos ouvintes. O que é evolução de obra? Né? Acho que ele pergunta muito isso. Mas eu vou pagar, eu tenho que pagar com fundo de financiamento. Eu vou ter 100% do meu empreendimento financiado. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. É assim, de maneira bem simples e bem tranquila. Eu gosto muito quando eu estou mostrando isso em treinamento, bate-papo, explicar como se eu explicasse para uma criança de 5 anos, porque é bem complexo, né? A técnica Google Kids ajuda a gente a fazer isso. Então, como é que a gente pode fazer isso? Imagina que você vai pegar uma estrada para sua casa própria, né? Como se você estivesse indo para o interior, né? Hoje eu estou indo para Campinas e eu vou pegar a Fernão Dias, depois eu pego a Dom Pedro. Então eu vou passar por 4 pedágios. Quando você compra o seu imóvel na planta, você já tem o teu destino. Então você sabe que daqui a 2 anos o teu imóvel está lá, te esperando. E aí você vai ter uma construtora que vai estar trabalhando todos os dias no teu imóvel e vai estar construindo. Vai pegar a tua estrada, né? Você vai ter o teu ticket, que é teu financiamento aprovado, e você vai pegar a estrada. No meio dessa estrada, para que esse caminho seja seguro, você paga 1 pedágio, 2 pedágios, 3 pedágios. A evolução de obra nada mais é do que o quê? A garantia de que a tua estrada, que a tua viagem vai ser segura. Porque antes qual era o medo? Eu vou comprar na planta, mas será que vão me entregar? Será que essa obra vai andar? Será que vão me entregar no prazo? E aí tem gente que ainda lembra
né? Uma geração, não é do meu tempo, tá? Mas um caso de tal uma tal de Econ. Econ não, perdoa, isso vai cortar. Como é que chama aquela construtora? Ela é antiga, me fugiu o nome também, mas uma que quebrou e deixou muitas pessoas sem imóvel, né? Muitas. Então, o que acontecia naquela época? A construtora dependia do dinheiro do cliente para poder construir, né? Então, o que acontece hoje? A gente não precisa do dinheiro do cliente. A Caixa ela fecha uma parceria com a construtora e todos os meses ela manda um fiscal para ver se aquela obra está andando. Então, não há uma fiscalização, né? Se em 4 meses a construtora não coloca aquela obra para andar... Em call. Encol, exatamente. Desculpem, Econ, não são vocês. É a Encol. Encol é maravilhoso. Essa já vai ser cancelada, hein? É mais fácil a gente cortar esse Vamos cortar. Não corta, a gente edita lá. Então, o que aconteceu? De lá para cá, houve um cuidado muito grande com o crédito do cliente, com o dinheiro dele. Agora, o que acontece, gente? Vamos pensar assim. Hoje eu tenho meu crédito aprovado, deu tudo certo, eu sei que eu vou pagar 600, 700, 800, 900 reais morando. O que a Caixa ela vai fazer? Ela vai pegar a minha prestação e coloca num freezer. Eu já sei o valor da minha prestação daqui a 2, 3 anos. Só que a Caixa também não é boba, né? Então, dinheiro perde valor diariamente, né? Exato. Isso é importante falar. Então, no meio dessa estrada, eu já estou fazendo a amortização do meu financiamento. Ele já começa quando o seguro obra ele se inicia. Por outro lado, assim como acontece na viagem que eu comentei com vocês, eu tenho o seguro de entrega e eu tenho o seguro de vida também. Se alguém vier a faltar, a porcentagem, se for um casal, ou o imóvel, se for apenas um proponente, ele fica quitado para alguém. Então, é uma operação muito segura. Então, ela visa a segurança da construtora, visa a segurança da Caixa e ela visa a segurança do cliente que está comprando. Então, nesse caso que você falou da segurança, se um dos proponentes vier a falecer, no período de construção, isso, a Caixa ainda vai quitar metade. Ela vai quitar, exatamente. Então, por exemplo, na pactuação, 50%, né? Então, vamos supor, eu e a minha esposa compramos o imóvel Minha Casa Minha Vida, se eu vier a faltar, 50% do imóvel está quitado. Então, o risco do proprietário não receber imóvel é zero. Total. Pelo contrário, o que acontece, as reclamações que a gente tem tido de alguns anos para cá é que a obra antecipou. Agora tem que antecipar tudo, entrega o casamento. Acontece, sim, né? São os problemas bons que advêm aí do financiamento bancário hoje. Uma coisa legal de comentar, desculpa, Magnata, mas uma coisa legal de comentar é que num passado não muito distante, as pessoas não tinham essa possibilidade. É verdade. O que acontecia? A pessoa comprava o imóvel, pagava lá 2, 3, 5, 10 mil reais de ato que fosse, ia pagando parcelas para a construtora durante 12, 24, 30, 36 meses. E só quando o imóvel estivesse pronto para morar é que esse imóvel ia ser financiado para o banco. Exato. Né? Essa modalidade de financiamento, inclusive, ainda existe. Existe. Mas por que o Minha Casa Minha Vida veio para solucionar o problema daquelas pessoas que não têm uma condição de renda tão favorável? É que quando isso acontecia, durante todo esse período de pagamento, todo o valor do imóvel ia sofrendo correção. Correção, exatamente. Não tem juros, mas tem correção. E como a nossa inflação e a nossa economia é uma economia ainda fragilizada, o Brasil ainda peca muito nisso, nós temos uma taxa de juros hoje que está acima de 11%, a taxa Selic, né? Comparada à taxa dos Estados Unidos, por exemplo, que é 2%, 1,5%. Exatamente. Então a gente tem uma economia que flutua demais. Isso impactava diretamente no valor do imóvel. Exato. Então a pessoa comprava um imóvel de 300, 320, aquele imóvel estava dentro do orçamento da família. Daqui a 36 meses, com as correções monetárias, esse imóvel saía da condição financeira da família porque ele aumentava o preço. Sim, exatamente. E a condição do cliente também mudava. Sim. Às vezes o cara ganhava hoje 10 mil, daqui 2 anos a renda dele caiu. Sim, acontece. Aí ele não vai conseguir fazer aquele financiamento. Exatamente. Aqui na Plano em Plano, não, você já assina com o banco. Sim. Então você já tem garantia. Pois é. Se você ganhar mais ou menos daqui 2 anos, não vai fazer diferença, porque você já assinou o seu contrato. E aquele risco que você tinha de perder o que você tinha pago porque você não conseguia acompanhar a correção monetária, deixa de existir. Já que você compra o imóvel com a Plano e Plano agora, paga um ato, às vezes, quase que irrisório, a gente falou de R$200, parece até piada de mau gosto, mas é verdade, né? Gente, um McDonald's hoje com a sua família, você gasta mais que isso. Né? Comprou lá 2, 3 Big Macs com refrigerante, tomou o sundae, já deu esse valor. Acabou, né? Já vai deixar mais de R$200 lá. Você vai comprar o seu apartamento, né? Com lazer completo,
com infraestrutura de segurança, para o seu filho poder brincar, para você poder ir para academia, andar na esteira, para sua esposa poder usar lá o espaço de beleza para trazer o cabeleireiro para cuidar do cabelo dela, né? Para você cuidar do seu pet, espaço pet, né? Delivery, os nossos empreendimentos têm tudo isso pagando R$200 e sem o risco de perder, porque você assina com a Caixa no período de obra, como a gente falou, o Frazão bem citou, de 60 a 90 dias você assina o contrato com a Caixa Econômica Federal e a partir dali você tem a certeza de que o seu imóvel já é seu, está escriturado, você vai receber. Né? E com duas garantias, Caixa Econômica Federal e a construtora. Exatamente. O financiamento só paga quando a chave for entregue. Exato, mesmo assinando, né? Isso é uma coisa importante. Assina com o banco agora, Sim, mas só vai pagar financiamento morando. Por isso Será que que tem essa risco de atrasar a obra, né? Exato. Será que essa parcela é alta? É a parte que eu acho, assim, que eu sou mais fascinado, sabe, gente? Eu sou completamente apaixonado pela venda de imóveis quando eu pego um cliente de 2.550, de 2.640 e a prestação morando dele é de R$800. Peraí, não. Peraí. Vamos reprisar. Quanto é a parcela? R$800, pode ser 700, às vezes 600. Gente, um Em caso aluguel... que chega a 500. Um aluguel de uma casa de 2 cômodos aqui pertinho na Vila Jacuí é R$850, R$900, gente. Muitas vezes com um lugar que tem insalubridade, Isso. que você não tem uma estrutura de iluminação, de transporte, de esgoto. Então, você começar a tua vida, né? Você que está pensando em casar, como é que eu faço? Começa pelo imóvel, né? Eu acho... Quem casa quer casa. Exatamente. E assim, e uma coisa que é fantástica, gente, é que o nosso negócio ele é tão pulsante porque ele movimenta tanta coisa. Não é só simplesmente a compra e a venda do imóvel. Aliás, começa antes, né? Desde a escolha do terreno, né? Ali você já estabelece uma relação com o vendedor do terreno, daquela casa, aquele conjunto de casas, daquela empresa, do lugar que você negociou o terreno. Quando você faz a venda, você está movimentando um outro setor da economia, que são móveis planejados, aquela coisa toda. E aí depois, quando o imóvel está pronto, tem uma outra terceira via que ainda vem. Minha filha pegou o apartamento Minha Casa Minha Vida, gente, faz 20 dias na Barra Funda. E começou um entra e sai de pedreiro, de encanador, de eletricista, de gente para arrumar, para reformar. Então, olha quantas pessoas se movem dentro do mercado imobiliário, desde o início do processo, desde a incorporação, até depois a entrega de chaves e reforma. Então, é muita gente muita gente envolvida dentro do processo. Outro dia eu estava pensando, por que tem tanta loja de colchão em São Paulo, né? Não para, igual farmácia. Farmácia eu acho meio suspeito, porque tem tanta farmácia. Mas loja de colchão... Outro dia minha esposa perguntou, por que tem tanta loja de colchão? Você vai na Marechal Tito, tá cheia. Tá cheia. E eu falei para ela, olha, vamos pensar no apartamento que a nossa filha comprou. No complexo tem mais de 2.000 apartamentos. 2 quartos. Então só ali a gente está falando por baixo de 4 colchões para se novos que as pessoas vão ter que dormir. Movimenta Sim. toda a economia, é isso que então, você está... movimenta demais, sabe? Então, o nosso negócio ele é muito pulsante. Então, a prestação ela é muito acessível, ao contrário da vida do cliente, que ela vai indo decolar ao longo do tempo. E há algum condicionamento para essa prestação ter um valor assim tão acessível para os clientes? É assim, eu acho que o que o nosso cliente precisa saber? Você que está precisando comprar um imóvel, você que deseja comprar um imóvel, o que é importante você saber? Como a gente não quer o dinheiro de ninguém, nem os R$200, né? Nem os R$200 a gente quer, o que a gente precisa? A gente precisa que a Caixa dê ok para esse cliente, né? Então tem que ter essa lição de casa, dele tá ali deixando o nome dele limpo, dele tá deixando o nome dele preservado. Dele ter uma movimentação bancária, dele ter o olerite dele tá trabalhando, dele tá dentro da economia. Então, uma vez que isso acontece, 3 coisas podem acontecer quando a gente manda para a Caixa. Ou a Caixa vai dar ok para esse crédito que a gente está pleiteando, a Caixa pode condicionar, puxa, olha, hoje nesse momento você não consegue receber todo o financiamento, ou ela vai negar.
Nos dois casos onde a gente não consegue, a gente dá orientação. É nosso trabalho fazer isso, né? Olha, você não conseguiu por N motivo, mas vamos tentar por aqui. Vai lá na agência, conversa, paga essa dívida, vai nesse Serasa. Há toda uma lição de casa para que esse CPF ele possa tá estabelecido para comprar imóvel. Uma vez que eu conseguir o valor de parcela total para o meu imóvel, que é 30% do valor da renda, que esse é o teto, que a Caixa estabelece isso, né? Esse é o teto. Por que a Caixa estabelece 30%, gente? Porque ela não quer que o meu imóvel se torne uma dívida impagável, né? A Caixa pensa que os outros 70% eu vou gastar com o quê? Eu vou gastar com educação, vou gastar com lazer, vou gastar com mercado. Então, eu não posso comprometer mais do que 30% da minha renda para comprar imóvel. Então, essa é a condição básica. Então, se eu ganho 2.550, é só fazer a conta. 30% qual é o máximo que a Caixa vai liberar? Esse é o jogo que a gente vai jogar. Eu gosto de sempre tentar transmitir a dúvida do cliente para a gente que é especialista. E como é que é entrega esse apartamento? Tem algum diferencial por dentro de algo assim? Porque a pessoa geralmente vai falar assim, mas eu vou encontrar um apartamento que eu ainda tenho que gastar muito para fazer ele, um quarto, pintar a parede, entre outras coisas. É claro que o pessoal vai se adequar ao gosto dela. Mas como é que é entrega esses empreendimentos? Pois é, exatamente. Aí eu volto e aqui o importante é a gente sempre não além de utilizar a experiência que a gente tem dos clientes, a nossa experiência também. Minha filha pôde mudar em uma semana. Em uma semana? Em uma semana. Então, a gente entrega o apartamento com piso nos quartos, com toda a parte elétrica e hidráulica, tudo funcionando, áreas molhadas, com piso, revestimento. Você colocou o piso na sala, colocou lâmpada, está pronto. Então, você pode fazer a programação de vida. Pronto para morar. Pronto para morar. Não tem segredo, não. E geralmente você estava falando sobre aluguel, né? Às vezes a pessoa vai botar um aluguel, eu tenho que pegar 2 conduções para chegar no metrô. Como é que esses terrenos, eu acredito que esse terreno nosso da Plano e Plano, a gente direciona muito um local já específico, né? Há um planejamento para isso, não é? Exatamente. É importante isso, Magnata. Eu acho que o jogo hoje, ele mudou muito nesse sentido, né? Então, eu acho que existem 2 construções aí. Então, lá nos anos 2000, nos anos 10, o que acontecia? A gente tinha muitos terrenos periféricos, porque a gente tinha um pênalti muito grande no plano diretor. Então, quando a prefeitura ela decide mudar a lei de zoneamento, então áreas como, por exemplo, Ipiranga, Barra Funda, que não eram áreas residenciais, elas começaram a ser áreas residenciais. Sim. E aí você pega bairros de São Paulo, onde você não tinha densidade para fazer moradias, hoje elas estão totalmente ocupadas. Hoje você vê lançamentos de Minha Casa Minha Vida em bairros nobres. Verdade. Então, você tem hoje uma realidade de pessoas que querem estar mais próximas do trabalho, e a gente quer atender todas elas. E tem uma outra realidade que eu acho que ela é muito importante, ela tem que ser respeitada. A pessoa pode dizer assim, puxa, eu nasci em Guaianazes, eu cresci aqui, a minha família está aqui, eu conheci minha noiva aqui, minha família está aqui, eu quero continuar aqui. Próximo. Eu quero continuar próximo. Só que eu quero ter dignidade. Eu não quero ver meu filho no fluxo, eu não quero ver a minha esposa chegando à tarde da noite, correndo perigo. A gente fez um lançamento em Guaianazes que foi maravilhoso, né? É assim. Dá para ir andando para a estação, do lado do Céu Jambeiro. Então, tem 2 estações ali, né? 2 estações. 2 estações. Então, só que a gente oferece um empreendimento com segurança, com piscina, com lazer, com acesso. Então, a gente quer atender. Então, eu acho que quando a gente pensa na cidade hoje, a gente tem que pensar o seguinte, tem uma cidade para cada um. E assim, eu não preciso mais do que 10 quilômetros quadrados da cidade para viver. Não preciso mais do que isso. Eu preciso da minha academia, eu preciso da minha igreja, eu preciso da escola para os meus filhos, eu preciso ter um acesso para o meu trabalho. Eu não preciso mais do que isso. Sim, né? Sim. Então, e eu acho que hoje, a gente, por exemplo, nós estamos aqui na Zona Leste. Hoje a gente pega clientes onde eles
moram aqui, trabalham na Zona Sul e compram na Zona Sul. E ao contrário também. Então, há um pessoas que saem de grande. um lugar e vai... Tá aqui em Guaianazes, mas saiu o apartamento dele lá na Zona Sul. Ele vai por conta... Ele vai para lá, exatamente. Então, tem gente que não quer mais atravessar a radial, a gente entende isso. Entendemos. Mas tem gente que fala, poxa, eu quero continuar com as minhas raízes aqui e não importa, e eu vou para onde for, eu vou trabalhar onde for, só quero ter mais acesso e mais segurança. Eu acho que o programa ele vem muito para isso, para trazer mais segurança, para trazer patrimônio e para trazer mais acesso. Eu acho que isso é importante. Maravilha, senhores. Eu acho que a gente falou bastante sobre o Minha Casa Minha Vida. Deu para ter uma ideia básica aí para as pessoas, tanto os nossos parceiros, colegas de trabalho, quanto os clientes. Eu queria agora trazer um segundo assunto para a nossa pauta, que é o assunto da nova tendência de imóveis na cidade de São Paulo. E é sempre importante falar da cidade de São Paulo, porque é um país dentro de um país, né? O número de pessoas que vivem na cidade, o tamanho de importância que essa cidade tem para a nação. Bom, é só a gente lembrar como é que foi a última eleição agora para prefeito, né? O Brasil, quiçá o mundo, começou a falar da nossa campanha eleitoral aí para prefeito na cidade de São Paulo. Então, assim, nós somos um país dentro de um país. Então, o que acontece aqui dentro da cidade de São Paulo, muitas vezes é replicado pelo resto da nação inteira. Sim. Então é muito importante a gente falar do que está acontecendo no mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Uma tendência que a gente vem vendo é da nova onda de imóveis, né? E a Plano & Plano é uma das pioneiras nessa modalidade de imóvel, no imóvel super econômico e do imóvel de uma nova configuração, né? São imóveis compactos, bem localizados, com uma infraestrutura de lazer diferenciada, completa. A gente até gosta de brincar sempre nos nossos plantões que a gente assina, né? O cliente está assinando o imóvel, a gente parabeniza, solta confetes e tudo mais. E a gente sempre cita, né? O imóvel com piscina, né? Que era uma coisa vista há algum tempo atrás como luxo. Exato. Dentro de um condomínio de apartamentos, você pensar em piscina, não, são só imóveis de médio, alto padrão. E agora a gente está falando de imóveis super econômicos, não são nem econômicos, super econômicos. Com lazer completo. Paulino, o que você tem para nos dizer um pouquinho sobre essa questão dessa nova tendência? E eu percebi que isso começou a acontecer logo depois da pandemia, né? A pandemia foi um divisor de águas para essa mudança também de cultura e de compra de imóveis, né? É verdade. A gente percebeu essa mudança. O que você tem para dizer sobre isso? É assim, você falou de dimensionamento, é interessante, né? Só a Zona Leste de São Paulo, a gente está aqui agora em São Miguel, a Zona Leste é maior do que o Uruguai. Olha que loucura isso, né? Então, são países que tem aqui dentro, né? E com características totalmente diferentes, né? Então, você comentou da festa. Por que a gente faz festa? Por que a gente gosta de fazer festa? E eu acho que ainda mais na Zona Leste, eu acho que é fantástico isso, né? Porque há uma coisa de conquista que para todo brasileiro, né? Mas não é mais um passo. É a mesma coisa quando, né, eu estava ouvindo um podcast do Tecar, que eu achei maravilhoso. Ele fala, na Zona Leste, quando a gente está vendendo um carro e a gente está vendendo um carro importado, para aquela pessoa estourar um confete, fazer festa é maravilhoso, porque a pessoa não veio do nada, sabe? Ninguém falou que ela ia ter. Então, quando a gente celebra esse momento, a gente também está dizendo para essa pessoa, olha, você conseguiu, você... É um marco na vida dela. Exatamente. Então, só que no nosso caso, não volto a falar, não é a ostentação. É dizer que, olha, você vai ser um a menos. Você vai um a menos, onde o teu filho vai crescer, ele vai ter patrimônio, e ele não. E você está estruturando algo para a tua família que muitas vezes o seu pai não pôde dar e o seu avô não pôde dar. Ô Paulino, fazendo um adendo nisso aí, depois eu vou colocar aqui uma referência aqui, a revista Exame, a gente estava lendo aqui até antes de começar o podcast, que o novo marketing imobiliário. Você não trabalha vendendo apartamentos, mas e sim fazendo toda uma consultoria para mudança de vida do cliente, né? É o que você está falando. Eu acho assim, eu gosto muito de dizer isso, né? No meu workshop, a gente não vende imóvel. A gente não vende imóvel. Então, vamos pensar assim, o que a Cacau Show vende? O que a Cacau Show vende? Chocolate. O que a Boticário vende? Perfume. Pois é. Então, esse é o detalhe.
a Cacau Show não vende chocolate. O que a Cacau Show vende? A Cacau Show vende pedidos de namoro, pedidos de desculpas. Ela vende... Vai pedir desculpa, tá vendo? Cacau Show, vai lá. Ela vende reconhecimento, ela vende presente, agradecimento. Então, o que a Boticário vende? A Boticário vende a mesma coisa. Ela vende sensações, ela vende brilho no olhar, ela vende tudo isso. Ela pode fabricar perfume, Cacau Show pode fabricar chocolate, mas ela vai vender outra coisa. Então, o que as nossas construtoras fazem? Elas constroem prédio, mas o nosso negócio não é tijolo. O que a gente vende? Eu vendo um canto, eu vendo dignidade, eu vendo... A realização. Eu vendo patrimônio. Um CEP, né? Eu vendo um CEP. Um CEP, né? Então, o que eu estou vendendo é algo muito, muito maior do que isso. Então, aí já falando para corretores, o que eu posso dizer? Pare de vender imóvel, enquanto você estiver vendendo imóvel. Porque a pior coisa que tem numa apresentação é: tenho 2 quartos, sala, cozinha, lazer completo. O cliente não está preocupado com isso. Ele quer saber de um canto que ele vai ter para colocar o filho dele, onde ele vai poder estudar, onde ele vai poder se conectar, onde ele vai poder ter paz, onde ele não vai ter ninguém num corredor gritando, vizinho, onde ele não vai poder chegar com segurança. O conceito daquilo que a gente vende é diferente daquilo que a gente constrói. Ô Paulino, então o corretor ele já sai do ramo da corretagem, passa a ser um consultor familiar para a pessoa, né? Um consultor de mudança de vida, né? Ele entra no pessoal do cliente, sem dúvida, como a gente já falou no começo, já entende qual é a renda dele, aonde vai ficar o melhor empreendimento. Muita gente às vezes pensa, quando a gente estava falando, R$200, R$700 de prestação, é golpe, e aí entende isso tudo, né? Que realmente ele pode. Às vezes teve muito cliente que perguntou para mim: tem elevador no empreendimento? Porque você botou aqui, falou que é o 10º andar. Eu falei, não, tem elevador, tem piscina, tem academia. A gente acabou de lançar na Plano e Plano agora um projeto com 30 andares, né? Exatamente. 30 andares. Gente, eu tive um cliente que uma vez pegou a chave de um apartamento e ele viu a piscina, ele pegou a chave e falou: eu já posso ir lá? Eu posso ir lá? Já entrega da chave. Meu mesmo. O salão de festas, eu posso marcar alguma coisa? Então, gente, é muito forte isso. O que vem? Né? O que está incluído? Então, quem vai comprar o primeiro imóvel, quem vai comprar esse imóvel faixa 1, ele precisa ter essa noção. O que está incluído? E falando em faixa 1, quais são os benefícios que o cliente ganha? Primeira taxa de juros, que eu acho que é maravilhoso, né? Então, ele vai pegar uma taxa de juros de 4,25%, 4,5%, 5%, 5,5% ao ano. Divide isso por 12, gente, dá 0,37 ao mês em média. Não tem nenhum financiamento, nenhum consignado que vai te oferecer essa taxa. Ela é muitas vezes menor do que a poupança, ela é menor do que a inflação. Então, o apartamento por si só se paga. Então, se a gente pudesse trazer isso em números, é como se eu tivesse, por exemplo, eu vou financiar 160 mil. Se eu colocar esse dinheiro na poupança, ele ia render menos do que o meu financiamento, porque o valor do dinheiro, o valor de custo do dinheiro, ele é muito baixo. Então, é o primeiro benefício. Ele ganha documentação, que é o ITBI e o registro, que é o cartório e o imposto, nada mais é do que isso. Então, ele não tem essa custa também. Então, assim, ele está muito amparado, né? Que é alto, é um valor de 6, 7 mil reais. Então, ele está muito amparado nesses valores. Então, e ele tem a garantia da Caixa, que se acontecer algum problema, né, se furar o pneu, como a gente gosta de perder, vai na Caixa, ele avisa, ele pode pausar esse financiamento durante um tempo. A Caixa não quer pegar o imóvel do cliente de volta, de forma alguma. A Caixa não tem uma relação detratora. O que ela quer é que esse cliente quite esse imóvel, que ele vá até o final do financiamento. Ele só precisa priorizá-lo. E hoje, isso é tão forte que a taxa de inadimplência da Caixa hoje é de pouco mais de 1%. Né? A pessoa, às vezes, ela deixa de ter algum lazer, ela vai deixar de... Tem algum respiro também, né? Exatamente. Ela vai deixar de ter algum... Ela pode deixar de... eu vou deixar de pagar alguma coisa se apertar, mas o imóvel eu não vou deixar de pagar. Isso. É muito forte isso para ele, né? O JB estava falando sobre essa nova tendência dos imóveis mais compactados, né? Isso. Que muita gente fala assim, poxa, 2 dormitórios. Como assim vocês falam 2 dormitórios padrão? Explica pra gente. Eu acho assim, há uma tendência em São Paulo dos terrenos terem ficado
menores. Os terrenos mais caros, automaticamente a gente tendo que compactar, né? Por outro lado, o que eu gosto muito de frisar, sabe, gente? Eu acho assim, ninguém vai morar em 22, 24, 26, 32, 40, 50 metros. A gente tem que sempre analisar o todo. Então, eu vou morar em 5 mil metros quadrados, eu vou morar em 10 mil metros quadrados. Então, eu vou quando eu precisar receber alguns amigos, eu vou ter ali um salão de festas. Quando eu precisar trabalhar, eu vou ter um coworking onde eu vou trabalhar. Quando eu quiser receber os meus amigos, eu tenho um salão de festas, uma churrasqueira. Ele compra todo o empreendimento. Ele compra tudo, né? Então, assim, a gente não pode ter esse conceito, porque se a gente balizar por aquilo que a gente tem visto de imóvel popular, ele só tem um imóvel. Quanto está um salão de festa em São Paulo? Pois Imagina. Então, quando você pega estruturas públicas de imóveis, você só tem um imóvel, você não tem basicamente mais nada. Verdade. Então, você tem todo um conjunto de situações que vão te trazer lavanderia coletiva, pet care, pet place, que vão te ajudar a você viver com qualidade e você fazer do seu imóvel o seu lugar de descanso, o seu lugar de apoio, o seu lugar onde você vai fazer suas refeições, segurança onde você vai 24 viver. horas, né? Exatamente, mas todo o complexo ele pertence ao cliente. E só para responder a pergunta do JB sobre a nova tendência, né? O que aconteceu na pandemia? A pandemia foi muito louca, né? Porque quando aconteceu ali em fevereiro de 2020, as escolas fecharam, todo mundo falou agora. E todo mundo. O recado na televisão era: fique em casa. E quem não tinha casa pensou: cadê minha casa? Pois é. E foi o momento onde a gente mais cresceu, né? Porque as pessoas se deram conta que elas precisavam de um lar. Elas se deram conta de que ali elas precisavam fazer alguma coisa por elas. E aí teve uma demanda, não só no Minha Casa Minha Vida, no médio padrão, no alto padrão, né? Muita gente hoje trabalha híbrido, muita gente hoje ainda trabalha home. A casa ela se tornou uma extensão do trabalho. A gente acabou de sair de uma reunião online aqui, né? Eu no caminho aqui eu comecei a ouvir a reunião da minha casa. Sim. E aí no trajeto, então se tornou, a nossa casa se tornou parte da estrutura do trabalho. Então eu tenho uma moradia digna é importante. Eu ter um lugar onde eu posso trabalhar, onde eu posso me desenvolver é muito importante. Então a pandemia ela nos ajudou muito num sentimento de conscientização. No popular, no médio padrão, no alto padrão também. A gente vai lançar agora em dezembro em Alphaville para atender, porque acho que a gente precisa pensar também o seguinte, sabe, gente? Uma pessoa hoje que ganha um salário de 10, 12 mil reais, que pode comprar um imóvel, ela também precisa de uma casa, né? Ela também precisa ter um canto onde ela vai conseguir colocar o carro dela, onde ela vai poder ter um pouco de privacidade. Então, eu acho que a gente está criando situações dentro da Plano onde a gente pode atender. Vamos lançar em São Bernardo agora também em dezembro, né? Então, numa estrutura também diferenciada. Então, a gente quer atender esse primeiro cliente, que é o cliente de entrada, o cliente que já tem uma vida um pouco já estabilizada, ou investidor, e o terceiro cliente que precisa também de um imóvel, já onde a estrutura dele já está dentro de uma outra região, num outro momento de vida. Então, eu acho que há oportunidades para todo mundo. Eu acho que esse é o grande segredo. E a gente está falando da Plano e Plano, né, gente? Uma empresa que tem 27 anos de existência. Então, a gente está falando de atender o cliente que está chegando agora, querendo seu primeiro imóvel, mas também o cliente que quer fazer o upgrade. Exatamente. Né? Aquele cliente que comprou o imóvel de entrada e que começou a família e que comprou sozinho, ou que comprou com a noiva, a namorada, mas que casou, teve o seu primeiro filho, teve o seu segundo filho e talvez agora ele precise de um upgrade. Exatamente. E aí, existe possibilidade melhor do que você fazer o upgrade comprando da empresa que você já comprou? Exatamente. Que você já conhece? Já conhece. Já sabe qual é a qualidade de entrega, o prazo, a estrutura, tudo que vem nesse combo? Então, acho que é a situação perfeita, né? O mundo perfeito. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria perguntar para os senhores e colocar na mesa para discussão, que é uma situação talvez um pouco incômoda para corretores de imóveis, é quando a gente fala de vaga de garagem, né? Uma realidade na cidade de São Paulo também são os imóveis sem vaga de garagem, né? A prefeitura, com o plano diretor que o Paulino bem citou, mudou
toda a configuração do plano diretor da cidade de São Paulo. Né? Bairros onde a gente não chegava, agora a gente está chegando, mas a gente está chegando de uma forma diferente do que se pensava no passado, né? Porque a cidade está se repensando, né? Nós, como acabamos de falar, somos um país dentro de um país e nós temos hoje o segundo pior trânsito da América do Sul. Eu não sei se os senhores sabem disso, os senhores sabem disso, mas a gente só perde em trânsito, a gente só perde para a Cidade do México. Caramba. Nós somos o segundo pior trânsito da América do Sul. E se a gente continuar no ritmo que a gente está, a gente vai se tornar muito em breve o primeiro. Queria fazer uma observação importante para os senhores. Os senhores sabiam que na Cidade do México, o Burger King criou um serviço onde ele entrega lanches no carro? O trânsito é tamanho que você não consegue chegar na loja. Você tá com fome, o que você faz? Você liga o localizador do seu GPS, do seu celular, faz o pedido não é um drive-thru, e o como a gente tá motoqueiro vai levar para acostumado você no carro. Você vai comer o teu lanche no trânsito. Não dá ideia. Olha não. o tamanho da loucura. É um drive-trânsito. Vamos ter o burger marginal, né? Burger marginal. O burger já com pêssego. Então, gente, a gente precisa pensar a cidade como um todo e o transporte, o deslocamento é uma coisa preocupante na nossa cidade. Sim. E pensando nisso, a cidade vem se estruturando e entregando dentro de todo esse projeto imóveis sem vaga. E aí a gente pega algumas pessoas e viram pra gente e falam assim, mas como assim? Sem vaga? Por que sem vaga? Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho... planejamento. Eu tenho pessoas de 18, 19, 20 anos no meu ciclo de convivência que são totalmente diferentes de mim. Eu tenho 45 anos de idade. Quando eu fiz 18, a primeira coisa que me veio à mente eu vou fazer a minha habilitação, a gente chamava de carteira de motorista, né? Eu vou fazer a minha habilitação para... Posse de arma, né? comprar o meu carro, né? Era o sonho de todo cara da nossa idade. Hoje, o cara quer ter o quê com 18, 19, 20 anos? Um smartphone, um Apple, um Samsung top de linha e dinheiro no Uber. É verdade. Ele quer ter mobilidade. Ele não está muito preocupado em ter o carro, né? É uma tendência de mercado. O que vocês têm a me dizer sobre isso, senhores? Frazão, quer falar primeiro? Sim, inclusive eu atendi um cliente essa semana, que ele virou, eu falei para ele assim, sua prestação vai ficar mais ou menos R$700. Se você for querer um com vaga, vai ficar mais ou menos uns R$1.500. Ele falou, para que eu vou pagar R$1.500 se eu posso pagar 700 e a diferença ando de Uber? É isso aí. É isso aí. Se eu comprar um carro, eu alugo uma vaga de R$150, pago 150 na vaga. E tá tudo bem. Né? Vai pagar bem menos. Escolhe um condomínio para morar onde ele quiser. Exatamente. Com ponto de ônibus às vezes na porta. Com metrô a 700, 800 metros, como a gente citou agora há pouco aqui, que a gente lançou ali no José Bonifácio. E para quê? Para que a vaga de garagem? Eu acho assim, o que a gente precisa entender, né? E aí vamos falar entre os corretores, entre o time, eu gosto muito de dizer isso. Eu acho que a gente tem, primeira coisa, corretor de imóveis, você tem que ter paz. Primeiro, tem cliente que se não tiver vaga, ele não vai comprar de jeito nenhum. Sim. E tá tudo bem. Sim. Às vezes o cliente ele é um motorista de ônibus que precisa sair 3 horas da manhã de casa. Às vezes o cliente ele é um enfermeiro, ele é um médico e ele precisa de uma vaga. Tá tudo bem. Okay. Então, lá no início, quando a gente define esse perfil, a gente tem que saber. Então, é um perfil, é um tipo de cliente que ele precisa da vaga? Ok, tá fechado. Segunda coisa, a relação com o carro. Essa galera mais jovem não tem uma relação de posse que a gente tinha. Eu quero ter a chave, eu quero ter a habilitação. A galera mais jovem tem uma relação de uso do carro. Agora, no terceiro ponto, o que a gente pensa como cidade? Né? No plano diretor, por que a maioria dos apartamentos são sem vaga? Porque... Lógico, a prefeitura ela quer medir o impacto. Eu vou fazer um empreendimento com 800 mil unidades, eu vou colocar 1.000 unidades de vaga de garagem. Além de aumentar muito o custo de imóvel, o impacto que ele traz na cidade é muito grande. Né? Então, eu atendi um cliente uma vez que ele era funcionário da Porto. E ele falou, não tem problema nenhum, eu vou deixar meu carro na rua, eu vou avisar para a seguradora que eu não tenho vaga de garagem à noite e tá tudo bem se roubarem o meu carro, eu estou segurado. Então, há uma situação de conscientização, da pessoa entender se vale... Já paga o seguro, né? Exatamente. Que é importante. E
O custo-benefício. Eu posso pagar 60 mil reais a mais a vaga? Não tem problema, tá tudo bem. Não, eu não posso. Então eu starto a minha vida, eu consigo um estacionamento, eu vou usar um Uber, mas eu vou usufruir da mesma moradia e do mesmo condomínio. Maravilha, senhores, maravilha. Eu vou ter que interromper, Magnata, desculpe, mas a gente está terminando o nosso primeiro podcast. E infelizmente, você viu como passa rápido? Nem começamos. O tempo piscou, o nosso amigo ali já está informando a gente que a gente daqui a pouco vai, né, ser convidado a se retirar. Então hoje que a gente seja convidado, a gente precisa encerrar. Então, galera, eu queria agradecer demais a paciência de vocês de ficarem até agora para assistir esse podcast. Eu espero que tenha sido muito bom. O Brookers.net está só começando. Esse é o primeiro episódio. A gente vai convidar pessoas, celebridades, gente da moda, da política, da economia. Mentira, gente, é só mercado imobiliário. Mas a gente vai falar muito sobre este segmento, sobre este universo do mercado imobiliário. A gente agradece demais a participação de todos vocês. Vamos pedir o 3Cs, né? Curte, compartilhe, comenta, né? Curte, comenta e compartilha para que esse canal cresça e continue trazendo informações. Tem dúvida? Pode deixar embaixo nos comentários. Isso, a gente terá o maior prazer em responder. Se despeçam, senhores. Pode começar. Quero agradecer demais esse bate-papo. É bom demais falar das coisas que a gente ama, que a gente acredita. Parabéns, JB, Magnata, pela iniciativa. Eu acho que o mercado imobiliário precisa dessa voz, quem quer comprar precisa dessa voz. Esclarecimento. Que esse momento dê muito frutos. Sim. E que esse final de 2024, 2025, 2026 saibam que o mercado imobiliário vai continuar bombando. É isso aí. Valeu, obrigado, Paulino. Obrigado. Brazão. Gente, desistir não é uma opção. Continue. Muito obrigado. Vamos para frente. Valeu, meu parceiro. Vamos ajudar toda essa galera que precisa realizar o sonho deles, o objetivo de comprar seu imóvel. O que vocês precisarem da gente, estamos aqui para ajudar. Maravilhoso. Eu vou despedir do público aqui com a frase que a gente falou, que eu acho que está visto aqui, né? Foi bem entendido isso, que a gente não está só interessado em você ter o seu apartamento, mas você realizar o seu sonho, ativar a sua mudança de vida e adquirir algo que realmente vai fazer a diferença. E vai contar com a gente para esclarecimento, para uma adequação maior de tudo aquilo que você quer. Maravilha, maravilha. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Brazão, Magnata, Sim. Paulino. Nós somos parceiros da Plano e Plano. Agradecemos, diante de mais nada, a empresa também que nos dá o acesso ao produto que a gente quer oferecer para o nosso cliente. Muito obrigado. A gente quer agradecer ao SampaCast, a toda a infraestrutura, todo o acolhimento. A gente foi muito bem recebido. Sim. O espaço é incrível. A gente tem que valorizar demais isso. A gente questiona muito a política, mas quando esse tipo de infraestrutura aparece para ajudar o empreendedorismo, a gente tem que valorizar. Então, parabéns pela iniciativa. A gente está muito feliz de estar aqui e a gente espera utilizar mais vezes esse espaço. Muito obrigado por ter nos recebido. Senhores, muito obrigado por terem vindo. Você que está aí do outro lado, foi um prazer receber você. Eu espero ver você de novo. JB terminando aqui. Um grande abraço, tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Pode contar com Brookers.net esclarece. É isso aí. Tchau.